Eu sou portadora de uma doença rara, como muitas aqui. Eu tenho 3 colegas aqui presentes que também são portadoras de linfangioleumimatose. Nós enfrentamos os problemas que várias pessoas já fizeram referência aqui, que é o problema da falta de conhecimento por parte dos médicos para identificar a nossa doença. Por favor. Próximo. As doenças raras, de uma forma geral, como já foi comentado aqui, tem várias intercorrências que são complicadoras para quem as possui. A principal delas é a perda da autonomia que nós enfrentamos, né? E, consequentemente, o problema da queda na qualidade de vida. Essas doenças são crônicas, progressivas, degenerativas, e, embora elas não tenham cura, elas têm tratamento para amenizar os sintomas. Nós enfrentamos também alguns problemas, como o preconceito. Alguns de vocês devem lembrar do problema que ocorreu com o neto da Deborah Coker, num voo da TAM, há coisa de uns 3 anos atrás. O garotinho tinha uma doença rara, que é a epidermólise bulhosa, e o comandante da aeronave se recusou a levá-lo no avião sem ter um atestado médico que comprovasse que aquela doença não iria comprometer a saúde dos demais passageiros. Com isso, o voo atrasou mais de 3 horas para partir, e só foi liberado com a emissão do atestado por um médico da ANAC, né? Nós enfrentamos também problemas da judicialização, que já foi falado aqui várias vezes por algumas pessoas. Na revista Época, coisa de 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, saiu uma reportagem muito interessante sobre um paciente que, graças à judicialização, tem recebido uma medicação que custa aos cofres públicos a bagatela de R$840 mil. Ele é portador de uma doença, eu trouxe até a colinha porque eu não conseguiria falar, que se chama hemoglobinuria paroxística noturna. É um tipo de anemia. Por favor. A LAM foi referida pela primeira vez no ano de 1937 por um médico chamado von Stossel. Aqui no Brasil, a primeira referência que nós temos é de 1978, lá no Hospital das Clínicas, né? Ela acomete de 1 a 2 mulheres, no total de 1 milhão de indivíduos. Então, nós somos realmente raras, né? Acomete mulheres jovens no período fértil de suas vidas. Então, ela não acomete crianças, ela é uma doença que acomete pessoas na idade reprodutiva, mulheres na idade reprodutiva. O diagnóstico é feito através de tomografia do tórax. Vocês vão ver, se der, uns cistos nos pulmões, e é isso que caracteriza a doença. Em alguns casos é feito também a biópsia do tecido pulmonar para fechar o diagnóstico. As principais manifestações clínicas são a fadiga, a dispneia progressiva, ou seja, as pessoas vão perdendo a capacidade respiratória, né, com a evolução da doença. Em alguns casos, elas chegam a usar o oxigênio, né, e em alguns casos a indicação, inclusive, de transplante pulmonar. Nós apresentamos uma tosse seca. Cerca de 2/3 das pacientes apresentam pneumotórax de repetição. Mais de metade apresenta angiolipoma, que são lipomas nos rins.
Apresentamos também quilotórax, em alguns casos menos frequentes, apresentamos escarros com sangue. Tá? Ela é considerada uma neoplasia de baixo grau, tá? E se caracteriza pela presença não usual de células musculares lisas que crescem de forma descontrolada nos nossos pulmões e provoca a formação dos cistos. Como eu falei, em alguns casos é necessário o uso de oxigênio, né, e nos casos mais graves é feita o transplante pulmonar, que em alguns casos não cura a nossa doença também, já há incidência de recidiva para transplantadas. O tratamento, lá nos anos 90, era feito através do bloqueio hormonal do estrogênio e da progesterona. Devido aos resultados que não eram muito pacificados, isso não está sendo mais recomendado pelos pneumologistas. Posteriormente, se usou um antibiótico chamado doxiciclina, que bloqueia uma das vias da LAN. Atualmente, isso não é utilizado de forma... Só a doxiciclina não é utilizado como tratamento da doença. E o que é utilizado mais recentemente, por favor, a próxima, são o sirolimo e o everolimo. São duas medicações que não estão contempladas nos protocolos e eles só são indicados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, para transplantados renais. Então, entretanto, ele tem sido muito... seu uso para portadoras de linfangiomatosi são muito seguros, eles apresentam como efeito colateral problemas que são leves, controláveis. Em alguns casos, as pacientes têm hipertensão, desenvolvem hipertensão e tal, mas são problemas controláveis, né, mais leves, certamente, que a doença que nós portamos. Esse remédio reduz os riscos de internação, os custos de internação das pacientes. Como eu falei, não é liberado para portadoras de LAN pelo CONITEC, né, e a gente tem conseguido pelas vias judiciais. Quem precisa dessa medicação tem conseguido através da judicialização. Como a doença é rara e apenas poucos centros de referência têm conhecimento da doença e do uso dessa medicação, o que a gente, que é tratada lá pelo HC, tem ouvido é que o ideal é que essa medicação seja dispensada para os pacientes apenas através desses centros de referência, exatamente para evitar o problema da automedicação e do uso indevido dessa medicação. Como o pneumologista que esteve aqui há pouco, eu esqueci o nome dele, falou, em alguns casos a medicação não é necessária. Então, a dispensação pelos centros de referência seria muito interessante. Próximo, por favor. Nós temos o problema do estigma de ser portador de uma doença rara. Esse é um problema muito sério e o que todos nós, sejam as portadoras de linfangiomatosi, de cavernoma cerebral ou de qualquer uma dessas doenças que acomete apenas um em cada 65 em cada 10 mil pacientes, é exatamente a coisa da proteção, né? A questão da limitação dos investimentos destinados às doenças raras é uma coisa que tem que ser repensada, porque quando você limita os recursos, isso pode comprometer a saúde de várias pessoas que precisam de tratamento. Eu já ouvi em algumas situações
a coisa de, por que nós vamos nos preocupar com um paciente de doença rara que custa tanto, quando com essa mesma verba nós poderíamos tratar pessoas que são mais pessoas que são portadoras de doenças mais simples. Eu acho que essa conta não tem que ser feita dessa maneira. Nós também temos que ter o direito de ser atendidos como qualquer outra pessoa, embora nós sejamos portadores de doenças raras, né? A incorporação da medicação pelos pacientes de doença rara que não cura, isso também já foi motivo eu já ouvi alguns comentários tipo, mas a sua doença não vai ter cura, por que nós iríamos investir ou liberar uma medicação para você, ou investir nessa medicação, sua doença não tem cura, né? E na verdade, eu penso de uma forma diferente. Se a gente for pensar na dispensação de medicação para quem tem uma doença rara, e que, embora não possa trazer a cura, essa dispensação da doença vai dar qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, do mesmo jeito que dá os retrovirais da AIDS, do mesmo jeito que as doenças, a simvastatina para os hipertensos, da mesma forma que a medicação dispensada para quem tem diabetes, a gente também tem direito a ter uma medicação que possa dar qualidade de vida a gente. Tá? Tem 3 coisas que eu gostaria de falar, de ponderar antes de terminar, já é o meu penúltimo slide aqui. São 3 coisas. A gente quer a criação de centros de tratamento e mecanismos de intercâmbio entre eles, para que a doença rara seja mais conhecida. A segunda coisa é a diminuição do preconceito público através da divulgação da doença e da defesa dos nossos direitos sociais. E a terceira coisa é que a legislação realmente ampare os portadores de doenças graves. A próxima, por favor. Tem uma frase de um economista que é professor da Universidade de Coimbra, que eu gosto muito, que ele diz: lutar pela igualdade sempre que a diferença nos discrimine, lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Porque nós somos raros, mas a gente existe.